Eu morei na fazenda por 2 anos, meu pai administrou uma fazenda e também era peão, não era só administrar não. Fazenda Quirongosa, em Eldorado Paulista. E eu lembro perfeitamente, uma das coisas que se plantava lá, além de banana, era milho. E naquele tempo, para você cortar o milho, você não tinha que chegar lá na plantação e pegar esse pico, você tinha que quebrar o milho. Você botava um saco de estopa no braço e eu, com 9, 10 anos de idade, quebrava milho na plantação e 4, 5 dias depois, com o sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Tá certo? Então o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apertar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu seria massacrado. Mas quer dizer que eu, meu irmão mais velho, uma irmã minha também, um pouco mais nova, com essa idade, 8, 9, 10, 12 anos, trabalhava na fazenda, trabalho duro. Inclusive esse Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, depois de, com 10 anos, né? 64 menos 10, 54 anos depois, encontrei em São Paulo. E conversamos algumas coisas, foi muito bacana. Eu aprendi a dirigir, inclusive, em 2 tratores, né? Um Valmete e outro Massey Ferguson da fazenda. Olha, com 9 anos de idade dirigindo. Eu arava, inclusive, com 9 anos de idade. Você vai falar irresponsabilidade. Nada, pô. Eu atirei jovem também, não tinha problema nenhum, tinha uma espingarda lá, o velho quando ia para o meio do mato, eu metia fogo, atirava, sem problema nenhum. Hoje em dia, tanto direito, tanta proteção, que temos uma juventude aí que sabe que uma parte considerável não está na linha certa. Então, o trabalho dignifica o homem, a mulher, não interessa a idade. Agora, naquela época, o professor tinha como exercer a sua autoridade em sala de aula. Então, aí de você, se levasse uma bronca do professor ou professora, que a mãe era um professor naquela época, e teu pai ou tua mãe ficasse sabendo. Em casa não era bronca não, o pau cantava. Tá? E a juventude nossa está aí. Tá? Crescemos, meu pai e minha mãe teve 7 filhos, sem problema nenhum, e saudades daquela época onde você tinha muito mais deveres do que direitos. Hoje você só tem direito e dever quase nenhum, por isso nós afundamos cada vez mais. Terminando, fui criticado com algum de esquerda porque fui na embaixada dos Estados Unidos. Se eu tivesse ido na embaixada de Cuba, da Venezuela, né, não sei da onde mais, de esquerda, Coreia do Norte, acho que nem tem Coreia do Norte aqui, olha. Tem, não tinha problema nenhum, tá certo? Mas é isso daí. É isso daí, os Estados Unidos é um país irmão nosso, devemos a eles, né, junto aos países aliados, a nossa vitória na Segunda Guerra Mundial, que combatemos quem? O nazifascismo. Reparou que a esquerda sempre acusa os outros que eles são? Me acusa de fascista, né? Combatemos o nazifascismo naquela época. Que no Brasil a gente, infelizmente, é obrigado a desconfiar de tudo. Tá? Infelizmente, tá certo? Nós estamos, Ernesto, prezado Tarcísio, recuperando a confiança do Brasil aí fora. Nessa ida nossa ao G20, segundo o pessoal do Itamaraty, nunca um chefe de Estado do Brasil foi tão requisitado para bilaterais como nós. Inclusive, demos um novo tom. 2 chefes de Estado, a França e da Alemanha, a maneira como começaram a conversar conosco, logicamente, não é a maneira que eu esperava, né? E nós mostramos para eles que o Brasil mudou. O que era comum após um evento desse, Ernesto? Você que era o Itamaraty aí. O presidente voltava ao Brasil, demarcava mais 30 áreas de reserva indígena, mais 5 quilombolas, ampliava estações ecológicas ou criava novas APAs, cada vez mais inviabilizava o Brasil. Nós defendemos o meio ambiente. E dizer mais, Acordo de Paris, a Alemanha não vai cumprir, porque a fonte de energia deles são fósseis. Não tem como sair rapidamente de uma para outra. E quando eles falam em carro elétrico, não está economizando a emissão de carbono no espaço não, porque aquela eletricidade veio de uma termoelétrica. Tá certo? Então demonstramos isso lá, ficou bem claro. O senhor Macron, conversando com ele, dado momento ele falou que vamos então fazer uma reunião, eu, você e Raoni. De imediato eu falei, quem é Raoni? É uma liderança brasileira. Olha, ele é um líder como outro qualquer.
merece respeito como outro qualquer. Agora eu vou conversar, fazer um acordo com a Raoni do lado, de jeito nenhum, pô. O Raoni representa a comunidade indígena, alguns indígenas nós respeitamos. Se tiver algo internamente para ser tratado, ele pode ser ouvido, mas não representando o Brasil e falando em nome do Brasil e fora, de jeito nenhum. Tá certo? Terminar aqui então, quando se fala em desconfiança, falar com o capitão Tarcísio aqui. Olha essa placa nova que está aí, né, que acho que 10% já foram colocadas em carros no Brasil, em alguns estados mais do que os outros, né? Eles tinham elementos gráficos ali patenteados, então você pagava essa patente. Parece que foi acertado, parece, não vou acusar ninguém não, foi tudo acertado com várias, né, entidades, de modo que cada um ia ganhar uma graninha nessa placa que você ia ser obrigado a botar no teu carro em nome do Mercosul. Não tem cabimento isso aí, sem comentário, não tem cabimento. Mais uma economia. Então a carteira de motorista ela vai cair o valor e bastante, a renovação também. É isso que nós buscamos com esse nosso projeto aqui. A questão das placas, deixar bem claro aqui, nós temos 2 placas em vigor, a antiga, todo mundo sabe, né, que está aí, e essa nova do Mercosul. Então, os estados onde começaram a fazer essas placas, os carros continuarão com essa placa. A terceira placa não vai ser obrigado a fazer. Não. Carros novos vão sair com essa terceira placa, e por um motivo qualquer, caso você queira, por livre e espontânea vontade, mudar de placa, não tem problema nenhum. Não vamos impor nenhum gasto a você, contribuinte. Essa foi a intenção principal dessa iniciativa aqui do ministro Tarcísio, tá certo? Então, eu acho que, com todo respeito, eu acho que o povo reclamou com razão, e agora, com essas medidas adotadas pelo Tarcísio aí, além de economia, uma desburocratização, uma facilidade para todo mundo aqui, quando comprar seu carro, quando tiver que trocar a placa dele, do que depender de nós, aí essa placa vai morrer com o seu respectivo carro. E ele falou também de obras, eu fechei com o Tarcísio, acho que em agosto talvez, a gente vai na BR-163, começou com o Presidente Geisel, começou com o General e vai terminar com o Capitão. Mas vamos lá, se Deus quiser, mas vamos levar o General Heleno, para ter certeza que ele vai participar dessa completo asfaltamento aí da BR-163, que tão importante é para escoar aí o que se produz na região centro-oeste, beneficiando aí que estados, Goiás, Mato Grosso do Sul. É isso, presidente. A gente tinha na placa 2 elementos gráficos patenteados, ou seja, a cada placa emitida ia ter um custo de licença, de royalty para aquele detentor da patente daquele elemento gráfico. Isso é completamente absurdo. Nós eliminamos esses elementos gráficos de maneira a tornar a placa mais barata. Então a placa tem todos os elementos de segurança, tem toda a rastreabilidade, tem toda a tecnologia, mas sem pagar royalty para ninguém. Então o custo, na verdade, vai se assemelhar às placas de hoje e até cair, porque nós estamos acabando com o monopólio de estampadores. O mercado vai ser completamente aberto, quem quiser entrar no mercado, vai entrar no mercado, nós vamos rastrear todo o processo de fabricação, mas sem elemento gráfico, sem nada que onere o consumidor. Então o nosso foco, no final das contas, é o consumidor. Prezado Tarcísio, muito obrigado. Elisângela, Seife, Ernesto, e a última mensagem a vocês aqui. Nós respeitamos, como democratas, todas as instituições do Brasil. Mas tem algo que é muito mais importante que qualquer instituição. É você, povo brasileiro, a quem nós devemos lealdade. Eu, em grande parte, as minhas economias, quando era garoto, lá no Vado Ribeira, Eldorado Paulista, eu pescava. O nome do peixe era anhã, ou seja, um parente do cascudo. Então, sempre quando roncava a trovoada à tarde, é sinal que vinha a chuva, né, na cabeceira dos rios em especial, e o nível do rio subia. Quando subia, o anhã, o cascudo, ele vinha da parte mais funda para a parte mais baixa. Então a gente arrastava uma rede e pegava em média ali, geralmente de meia-noite às 6 da manhã, porque meia-noite, porque eu acabava meus estudos 11h30 da noite, eu e mais um amigo lá, ia lá para... botava um tênis, né, uma rede de 40 metros, depois melhoramos, passou para 50 metros a rede, arrastava essa rede. E esse peixe cascudo é muito, quer dizer, atualmente baixou muito lá esse peixe, porque outras espécies entraram na região. E de 6 às 7 da manhã a gente abria os peixes, cortava, enfiava um arame no beiço do cascudo, né? Calculava 1 quilo mais ou menos, que não tinha balança em casa, e geralmente o meu irmão ou uma irmã minha
e o vender no dia seguinte. Então a gente vivia basicamente, eu vivia, né, que raramente eu ia pedir ao meu pai, até porque geralmente eu não tinha, e o peixe é bem-vindo, né? Dizem aí que tem fosfato, é isso mesmo? Não.